Se você está no planeta Terra, você deve ter ouvido falar do massacre de Jacarezinho, uma favela no Rio de Janeiro que aconteceu recentemente. E eu vou falar para vocês como que isso pode impactar nos concursos de vocês que vem pela frente. Então, fica comigo até o final. Olá, meus futuros colegas concursados, eu sou o professor Werner Heck, esse é o canal Defensolândia e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a intersecção que a gente tem do assunto massacre da favela Jacarezinho e direitos humanos, especificamente. Não direitos dos manos, como muita gente está apelidando, né, há muito tempo já, isso é um apelido bem pejorativo, mas normalmente é um apelido pejorativo para quem é ignorante e não tem muita noção do que é direitos humanos. Tá? Então, para isso eu vou esclarecer algumas coisas aqui e a gente falar brevemente sobre o que aconteceu lá na favela de Jacarezinho recentemente. Houve uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a intenção era cumprir 21 mandados de prisão, ou seja, uma operação coordenada, articulada, planejada, para que 21 pessoas fossem presas, já com ordem judicial supostamente expedida. Quando se iniciou a operação, a polícia alega ter sido recebida a bala na comunidade de Jacarezinho e acabou revidando aí supostamente a altura. Ao final dessa operação, a gente tem até então 29 mortos, incluindo um policial civil, 3 mandados de prisão cumprido dos 21 e 3 das pessoas que se buscavam pelo mandado de prisão também mortas aí dentro desses 29. Então, na verdade, a gente só conseguiu prender 3 de 21 nessa operação que foi coordenada, planejada. É a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. Então, a gente já tem aí um indício que não é muito legal, né, de que houve um uso talvez desmoderado da força ou uma operação mal planejada. O que a gente sabe é que os policiais, no momento que eles estão naquela operação, eles têm que cumprir a ordem que lhes foi dada, do contrário, né, eles vão acabar cometendo uma outra infração que é do ponto de vista funcional. Mas o que a gente tem é esses números até então. Além disso, 2 pessoas feridas dentro do metrô, que passa próximo à comunidade ali, 2 pessoas acabaram sendo feridas. A gente não sabe se a bala foi dos bandidos ou dos policiais, enfim. A gente não tem muitas informações ainda sobre esse aspecto especificamente. Mas o que mais chocou todo mundo, acho que nas redes sociais e na mídia, foram as palavras de alguns defensores aí da truculência estatal, do ponto de vista de que a operação foi um sucesso. Bom, se uma operação busca prender 21 pessoas, ela é coordenada, planejada e só prende 3 e mata outras 3 dessas 21, na minha opinião, por questões matemáticas, a gente não passa de ano somente com 3 pontos de média, né? A gente passa acima de 5, acima de 6. Não foi o caso aí da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ah, mas a gente foi recebido a bala naquela comunidade, então não tinha como o resultado ser diferente. Bom, se foi uma operação planejada, já deveria saber que haveria resistência, haveria esse tipo de atuação ali e se preparar para esse tipo de situação, para que fossem cumpridos o maior número possível de mandados de prisão, e não foi o que aconteceu no caso específico. É bom lembrar, gente, que isso não é novidade e a gente começa a entrar na parte de direitos humanos aqui. O Brasil já teve situação similar com essa, que foi o caso Favela Nova Brasília, também no Rio de Janeiro, novamente também pelas forças policiais do Rio de Janeiro, foi constatado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos o abuso do uso da força, a justificativa que não é plausível para as situações que ocorreram, execuções, e por isso a Corte Interamericana de Direitos Humanos entendeu que não poderia mais ser utilizado, deveria ser banido os autos de resistência. Autos de resistência era um tipo de documento que se fazia quando a polícia justificava, naquela época, que matou pessoas porque elas resistiram à prisão, as pessoas não estavam
cooperando com as ordens policiais, e aí a polícia ia lá e matava, e supostamente isso justificava a morte dessas pessoas. Hoje, basicamente, a gente diz legítima defesa e não se utiliza de autos de resistência. Então, hoje, o novo auto de resistência é a legítima defesa, supostamente, pelo que a gente tem visto aí. Evidentemente que a legítima defesa é um instrumento jurídico, é um instrumento, inclusive, defendido pelos direitos humanos, é algo que emana dos direitos humanos. Quando a gente tem uma primeira contraposição, né, do justnaturalismo ao absolutismo e várias outras espécies de direitos que foram na antiguidade sendo ajustadas aí para a gente tentar chegar no que a gente é hoje como sociedade de direito. Então, a ideia aqui não é que a legítima defesa tenha que ser banida, mas ela não pode ser utilizada como uma justificativa para o Estado simplesmente matar e muitas vezes forjar uma legítima defesa para acabar aplicando aí a pena de morte, né? A polícia não pode ser o capataz do Estado e mesmo sem passar por um devido processo legal, se for o caso de crime contra a vida, doloso contra a vida, não passar por um júri popular, que é a própria população que vai identificar se aquela pessoa merece ou não ser condenada, merece ou não ser presa, e não morta especificamente. Outro ponto importante é o uso proporcional da força. Então não adianta simplesmente a pessoa resistir porque correu. Ela tem que revidar o uso da força policial para cumprir uma ordem judicial ou cumprir uma ordem policial. Então tem que ter sim uma resistência bruta ao tipo de atuação policial. A pessoa simplesmente correr da polícia não justifica a polícia matar aquela pessoa. Além disso, a gente viu algumas autoridades, né, falando que todos os mortos tinham envolvimento com o tráfico. Então quer dizer que a pessoa tem envolvimento com o tráfico, a pessoa ter qualquer tipo de passagem justifica ela morrer. Isso é algo muito grave também no Estado de Direito, principalmente quando a gente fala de autoridades máximas do nosso país, justificando que realmente aqueles cidadãos ali, independentemente deles terem cometido crime ou não, eles só serem suspeitos, a vida daquelas pessoas não tem nenhum tipo de valor para a sociedade em geral. E isso, obviamente, é errado, até porque quem faz esse juízo de valor naquele momento é a polícia. Imagina se a polícia simplesmente sai atirando e tá tudo certo e vai matando, pode matar você, pode matar seu pai, sua mãe, seu filho, que tá tudo certo desde que eles sejam suspeitos. Eles são suspeitos, eles devem morrer. Será que é isso mesmo que faz a nossa sociedade atingir o que ela atingiu hoje, nossas expectativas de vida, nossa sensação de segurança em vários espaços das nossas cidades? Será que é isso mesmo que a gente quer como uma solução social do Estado, que a gente quer como resposta do Estado para os problemas que a gente tem? Outro ponto importante que o caso Favela Nova Brasília nos traz, e a gente pode identificar agora no caso da favela Jacarezinho, os próprios policiais, a própria força policial não pode investigar as condutas que ocorreram lá. Tem que ser um órgão independente, e no caso do Brasil, é o próprio Ministério Público. Isso já foi consolidado lá no caso Favela Nova Brasília. Então vejam que tem muitas semelhanças já de cara, sem fazer muita investigação. A gente já vê muita semelhança com conduta que o Brasil já teve, no caso o Estado do Rio de Janeiro já teve há alguns anos atrás, inclusive condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Na verdade, isso é que nos leva à desconfiança, porque existe uma semelhança, pelo menos nos primeiros fatos que a gente vê, com o caso Favela Nova Brasília. Então, na minha opinião, como que isso pode cair nos concursos públicos? É fazendo essa referência com o caso Favela Nova Brasília versus Brasil. Então leiam esse caso Favela Nova Brasília versus Brasil. Tem aqui no canal um vídeo sobre isso, tá? Vou deixar no card aqui, na verdade, para vocês assistirem esse vídeo. É importante porque pode cair e, na minha opinião, vai cair porque o assunto veio muito à tona por conta dessa operação policial na comunidade de Jacarezinho. Outro ponto, direitos humanos é bandidolatria? Gente, nada a ver. A posição dos direitos humanos é, em regra,
contra-majoritária. Então, quando a gente olha uma posição estatal cumprindo ordens policiais, matando pessoas que são supostamente aí envolvidas com tráfico, com crimes e tudo mais, vem a análise de direitos humanos nesse caso e identifica, olha, o Estado não pode agir desse jeito. E quando eu identifico, por exemplo, que um policial abusou da força, cometeu crime, a identidade aqui que se busca é que não seja o policial morto, mas sim trazido à justiça, condenado, executado, e busca-se aí a ressocialização desse policial, assim como qualquer outra pessoa que tenha cometido um crime. A ideia aqui é que a gente não tenha valores distintos para vidas que tiveram trajetórias distintas. Na verdade, toda a vida interessa. Uma operação policial não pode gerar o número de mortes que gerou aqui. E é exatamente a posição de direitos humanos. É de que a vida seja preservada, independentemente de qual vida seja. Então a ideia de CPF cancelado, bandido bom, bandido morto, isso não leva a nada, porque no final das contas, então quer dizer que qualquer pessoa que tenha se equivocado, que tenha abusado, que tenha sido criminoso tem que morrer. E no Brasil a gente não tem pena de morte, tá? Inclusive nem tem como ter pena de morte, tá? Eu vou até deixar um card aqui, um vídeo que eu faço sobre isso, falando sobre a pena de morte no Brasil, e aí vocês podem dar uma olhada sobre esse assunto também. O que o direito humanitário busca nessas situações é a investigação minuciosa de tudo que aconteceu, para que a gente saiba quem abusou da situação, se foram os bandidos, se foram os policiais, se foram alguns bandidos, se foram alguns policiais, e essas pessoas especificamente sejam identificadas, processadas e punidas dentro do rigor da lei, dentro das proteções judiciais que aquela pessoa tem, proteções processuais que aquela pessoa tem, com ampla defesa, com a possibilidade de demonstrar a sua versão dos fatos, assim como a gente vai ter uma acusação, vai ter uma defesa nesse tipo de situação, mas a busca aqui é pela investigação minuciosa de tudo o que aconteceu. Então, direitos humanos não é que sempre vai defender o bandido. A gente, na verdade, busca a solução de fatos, de comoções sociais. E se a gente retroceder um pouco nessa análise, a gente já vê que há algo sistêmico no Rio de Janeiro, né? A praça de guerra que o Rio de Janeiro se transformou. Ah, mas isso é culpa dos bandidos. Será mesmo que isso é culpa só dos bandidos? Porque tem bandido em todas as cidades do Brasil, mas nenhum lugar do Brasil se parece tanto com o Rio de Janeiro, nesse ponto de vista do domínio do tráfico de drogas. Será que não foram as autoridades que foram deixando isso acontecer? A gente tem uma simbiose das forças policiais com o tráfico de droga quando a gente tem as milícias no Rio de Janeiro. Em outras cidades isso também já está começando a acontecer. Mas especificamente a gente vê que sempre o Estado, especificamente no Rio de Janeiro, acabou gerando isso historicamente. Em outras cidades menos, em outras cidades mais. Só que no Rio de Janeiro a gente tem esse péssimo exemplo aí de baixa renda, ligado à baixa escolaridade, ligado ao tráfico ser uma atividade extremamente rentável, então as pessoas acabam até se submetendo àquilo para conseguir ter o que comer muitas vezes, para começar, né? Se a gente tem que imaginar que os soldados do tráfico são normalmente a maioria e são as pessoas que menos têm condições. Então, será que não é o Estado? Porque a pessoa, em regra, nas comunidades, ela tem o Estado com a ponta de lança, com a polícia entrando. Mas e cadê toda a assistência que o Estado deveria prestar? Isso também falta em muitos desses lugares. É óbvio que eu não estou falando que justifica ou não justifica. O que eu estou querendo dizer é a gente tem um problema social sério a ser resolvido e se a ideia para resolver esse problema é simplesmente matar essas pessoas, eu acredito que a gente não está vivendo numa sociedade de direito. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo qual é a opinião de vocês sobre esse assunto. Também quero saber o que vocês estão pensando sobre isso. Continuem assistindo, maratonando aqui os vídeos
do canal Defensolândia, que eu tenho certeza que você vai chegar mais próximo da sua vaga de concurso público. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe um joinha ou um dislike nesse vídeo, não importa, me mostre o que vocês acham sobre esse tipo de vídeo aqui para eu continuar fazendo mais ou também não fazer, enfim. E a gente se vê na próxima e bora assombrar o examinador.